Olá pessoal, estamos aqui no segundo dia de evento S-Sim, promovido pela Nutron Cargill, e eu vou conversar agora com o professor Geraldo Alberton, ele que é professor, doutor e consultor técnico de suínos. Então, professor, eu gostaria de ouvir um pouco do senhor em relação a esse cenário de hiperprolificidade que a gente tem na suinocultura, com um DFA alto, né, um desmamado fêmea alto, que a gente tem essa dificuldade aí no aporte nutricional com as fêmeas suínas para que elas possam manter a sua condição de score corporal e com isso também manter uma produção leiteira eficiente para os seus leitões nascidos. E como é que a gente supera esse desafio desse aporte nutricional em termos de soluções de fitogênicos, aditivos e pós-bióticos na suinocultura? Excelente questão, Marcela. Nós temos visto propriedades com um excelente número de leitões desmamados, mas o peso, quando você vê o peso desmamado porca ano, ele não melhorou em relação àquela porca de 10 anos atrás. O que demonstra que nós não estamos sendo muito eficientes nesse processo do leitão nascer até o leitão desmamar, né? Então, a chave é o consumo da matriz. Só que a matriz, para comer, primeiro ela tem que estar bem, né? Então, coisas básicas foram esquecidas. Por exemplo, o controle de temperatura da porca, né, nos 3 primeiros dias, né? O uso o analgésico para as porcas que estão com febre, ou a porca que sofreu uma intervenção ou um parto muito demorado, né? Pense, parir 20, 25 leitões, até né? 40. Então, isso gera dor, gera desconforto. Bom, a porca está bem, ela vai comer. Bom, mas para ela comer, ela tem que ter fome. E para ter fome, ela não pode estar gorda. Né? Então começa lá na gestação, né? Veja, ainda a maioria das propriedades trabalham com uma só ração de gestação. E o que eles fazem? A partir dos 75, 80 dias, aumenta a quantidade. Só que esse aumento de quantidade não provê os nutrientes necessários para esses leitões. E eu engordo a fêmea chega lá, tem mais dificuldade para parir, logo vai ter mais dor, mais desconforto, e ela vai ter menos apetite durante a lactação. Então, temos que pensar em 2 dietas, no mínimo, para gestação, controle de score corporal rigorosíssimo, a termometria, isso é o básico. Bom, aí entra a questão de climatização, né? Não tem como, numa temperatura de 30, 35 graus, uma porca ter apetite para suportar, não tem conforto, né? 15 leitões ao pé, né? E isso é super comum aqui no nosso Brasilzão. Então, não adianta, se eu não climatizar, eu não consigo ter o desempenho. Ou eu vou desmamar os mesmos 200 quilos de leitões porca ano, ou até menos que eu poderia fazer com uma porca convencional, num custo menor. Claro. Perfeito.